Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Antes de eu falar, eu queria dar parabéns para essas mulheres maravilhosas. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Que Deus abençoe. Vocês são umas guerreiras do Senhor, amém? Que o Senhor abençoe a cada dia vocês. Eu estava com uma palavra ontem à noite, aí de madrugada o Senhor mudou tudo. Aí eu falei, Senhor, e agora? Me ajuda, né? Aí, irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor lá em Lucas 12. Aleluia. Nós vamos ler o 35, Lucas 12, 35 ao 40. Aleluia. Antes de o Senhor trazer para vocês, primeiro ele falou comigo. Amém? Vou ler aqui. Lucas 12, 35 ao 40. Vamos lá. Estejam cingidos os vossos lombos, e acesse as vossas cadeias. E sedes vós semelhantes aos homens, que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das boldas, para que quando vier e bater logo, possam abrir. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achará vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigia, e se vier na terceira vigia, e os acharem assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, pois, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem e a hora que não imaginais. Eu queria ler um tema aqui do livro que eu estou lendo. Fala assim, ó. Porque nada adianta termos uma mente de servos, se antes não tivermos o coração e a convicção que o Senhor nos serviu primeiro. E ali, irmãos, falou assim grandemente comigo, que servos nós temos sido. O Senhor Jesus nos serviu. Ele nos ensinou a servirmos. Como você tem servido? Você tem vigiado? Você tem feito o ide do Senhor? Porque o Senhor fala para nós na palavra, ide, pregai o evangelho, anunciai. Nós temos feito isso? Eu estou falando isso para mim. O Senhor falou grandemente comigo, minha serva. Você tem sido uma serva útil ou uma serva inútil? Você tem feito o meu ide? Você tem pregado a minha palavra? Você tem estado vigilante, estando na minha presença? Você tem feito a minha vontade? Nós não sabemos que hora que o Senhor virá. E o Senhor nos deixou um mandamento para nós irmos e pregar o evangelho. Você não precisa viajar, ir para fora do país, mas atravesse a sua rua. Fale do Senhor Jesus. Conte o que o Senhor fez na sua vida, o amor que Ele nos chamou, a graça que Ele nos deu. O Senhor nos transformou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos limpou, o Senhor nos restaurou. Todos nós temos um testemunho do que o Senhor nos fez. Você acha que o Senhor nos chamou para nós sermos inúteis? Não. O Senhor nos chamou para servi-los, para abrirmos a boca, para falarmos do amor dele. Eu tenho certeza que nós temos um vizinho que precisa do Senhor, que nós temos alguém que precisa. Quando nós fomos internar o rapaz, lá na casa de recuperação, eu estou incomodada desde o dia que a gente voltou de lá, irmãos, porque os irmãos nos imploraram um culto. Pastor, por favor, vem pregar a palavra para a gente aqui na casa de recuperação. Pastor, nós estamos sedentos, mas não temos ninguém para pregar para nós. Eu me incomodei tanto com aquilo, irmãos. E às vezes o Senhor nos coloca no coração para lermos livros. Não é à toa. E eu estou lendo esse livro, eu gostaria muito que os irmãos, se pudessem, esse livro aqui, ó. Como nos tornar um cristão inútil. É forte, igreja. Nós não sabemos quando o Senhor Jesus virá. E Ele vai nos cobrar. Será que nós temos feito a vontade dEle? Será que nós temos pregado a palavra, falado do amor dele? Ah, irmã, mas eu não sei falar. Eu também não sei falar. Mas fala o que o Senhor fez por ti.
como o Senhor mudou a tua vida, como o Senhor te resgatou, como o Senhor tirou você lá do lamaçal e trouxe você para a sua maravilhosa luz. Fale, conte o que o Senhor fez contigo. Eu não sei vocês, mas eu amo estar em casa de recuperação, porque um dia o Senhor, Ele mudou a minha história, igreja. Um dia o Senhor me ensinou a como ser uma mulher sábia que edifica a tua casa. Quando o Senhor resgatou meu esposo das drogas, eu era muito nervosa. Eu dormia, irmãos, com uma faca debaixo do travesseiro. Porque eu dizia para ele assim, ó, se você mexer comigo, eu te mato. Então o Senhor precisou me tratar. Ele precisou me moldar. A ensinar a tratar ele, como tratar ele. E eu fui ensinada através de uma igreja. Um irmão me ensinou, irmãos, que eles tratavam o dependente químico e eles também tratavam a família, porque a família também está doente. A família precisa ser ajudada, ensinada como tratar um viciado, porque não é fácil. E ali eu fui aprendendo como tratar, como cuidar, como fazer, mesmo que ele chegasse doido, quebrando tudo, sempre servindo. E não é fácil servir quando você está ferida. Mas o Senhor nos ensina a servir. E o Senhor foi me ensinando como tratar, como cuidar, como ser uma mulher sábia, como edificar o meu lar. E eu louvo a Deus, porque aqueles irmãos da igreja me ajudaram muito. Então, irmãos, se o Senhor tirou você, transformou a sua vida, ensine outras mulheres. Ensine outros a servir. Porque quando o Senhor Jesus vir, Ele vai dizer assim para nós, você foi útil ou você foi inútil? Isso é uma reflexão que o Senhor postou para mim. Falou grandemente comigo. E eu falei para meu esposo, eu estou incomodada porque nós precisamos fazer culto naquele lugar. Nós precisamos servir. E o Senhor falou assim grandemente comigo. Servir ao Senhor é maravilhoso estarmos aqui. Estarmos lindos, cheirosos, adorando e glorificando e agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez na semana por nós. É maravilhoso. Eu não estou dizendo que você não tem que estar na casa do Senhor. Mas eu estou dizendo que você precisa fazer algo para o próximo. Você precisa derramar esse amor que o Senhor te alcançou. Você precisa entregar o que o Senhor fez contigo. Às vezes assim, irmã, mas o Senhor não fez pouco. Não, Ele fez muito. Ele se entregou, Ele se deu, Ele nos ensinou a amarmos, Ele nos ensinou como caminhar, como servir. Ele caminhou, Ele ensinou os discípulos a fazer a vontade dEle. Então o Senhor te ensinou. Então faça, seja um servo útil, amém? Que Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor.